Olá, boa tarde, a paz do Senhor. Sexta-feira, dia 11 de agosto de 2023. Queria fazer um vídeo sobre lei e graça, graça e lei. Vou usar uma outra abordagem, um videozinho chegando por volta de 8, 9, 10 minutos eu vou parar, para não ficar muito longo. E vou parar de ficar contando historinha aqui no início, vou direto ao assunto. Então, sobre o que nós iremos abordar hoje, iremos abordar sobre uma das questões dignas de atenção, que é a questão da graça e o que a graça representa e o papel da lei, do mandamento. Nós vamos abordar este assunto. Por quê, André? Por quê, ok, que nós iremos falar sobre isso? Porque, como eu costumo dizer nos outros vídeos, isso tem pego muita gente boa. Se a gente não entender o que significa a graça e a obediência aos mandamentos de Deus, se a gente, como se diz no inglês, misunderstand, isso pode causar um problema muito grande, inclusive a perda da salvação. E eu costumo dizer para as minhas filhas mais novas que quando o inimigo aparece de chifre, é mole, não tem perigo. O pior é quando ele aparece com a Bíblia. Entendido? Então é por isso que a gente vai falar sobre a questão da graça e da lei. Na região da Barra da Tijuca, do Recreio, tem muitas igrejas que seguem os ensinamentos de uma pessoa chamada Kenneth Hagin. Quem é mais antigo na fé conhece esse pastor. Não quero entrar em juízo de valor de quem foi, nem sei a história dele, ok? Mas sei o que ele plantou. E ele plantou essa questão da graça, que virou hipergraça, hoje um termo mais pejorativo, né? Hipergraça, a pessoa já sabe, estão chutando balde. Mas o próprio evangelho da graça pode se tornar uma ameaça. Então vamos lá. Vamos começar pelo começo. Eu proponho uma divisão do evangelho em 3 partes. Um terço a gente pode colocar como o evangelho genuíno, ok? Um evangelho genuíno. Um terço eu proponho, humildemente, colocar como o evangelho neopentecostal misturado com teologia da prosperidade, em que há um materialismo muito grande, ok? Eles associam o evangelho nessa parte de bens materiais, ser cabeça, não ser cauda. Não quero entrar no mérito, né? Não estou falando do Edir Macedo nem da Igreja Universal, ok? Não estou falando. E esse outro 1/3, fechando a unidade, falei de 1/3 do evangelho genuíno, 1/3 desse evangelho da teologia da prosperidade, e esse outro 1/3 que é um evangelho, digamos assim, light, soft. Afinal de contas, somos salvos pela graça, Jesus Cristo morreu na cruz, sou mais que vencedor, tenho acesso a todas as bênçãos e vamos embora. Beleza? E a gente vê algumas aberrações. Então vamos lá, qual é a minha proposta? A minha proposta é o seguinte, eu vou ler com os irmãos 12 versículos para a gente chegar num denominador comum. Afinal de contas, é na palavra de Deus que a gente encontra as nossas respostas. Então vamos lá. Vamos ler primeiro Romanos 5:20. Sugiro, você dê um pause aí, pegue um papel, uma caneta e escreva. Nossa, o André já está no 4º minuto e eu não entendi nada. Estamos falando da diferença ou da como graça e lei se relacionam na questão da salvação, do cristão, do evangelho, etc. E agora nós vamos citar versículos. Romanos 5:20, leiamos. Aperta pausa aí, abra a sua Bíblia. Vamos lá, Romanos 5:20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Eu vou acelerar aqui, tá, gente? Porque a ideia é fazer vídeos rápidos. Primeiro, onde o pecado abundou. Então, essa história de dizer que está na graça de Cristo e continuar pecando, esse versículo aqui não se aplica, porque é onde o pecado abundou. Efésios 2:8
Isso aqui é um versículo tremendo, todos nós devemos conhecer de cor. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Reparem, pela graça sois salvos por meio da fé. Então coloca o fé em vermelho, dá uma circulada aí, porque segundo este versículo a fé ela é mais importante que a graça, porque somos salvos pela graça por meio da fé. Beleza? Ezequiel 36, 27. E porei dentro de vós o meu espírito, aqui fazendo uma referência à nova aliança, ok? E farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Então já está ficando aqui meio óbvio que não é para andar chutando o balde, beleza? Deuteronômio 8:2, um clássico da palavra de Deus. Te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Beleza? Tá conseguindo me acompanhar? Vamos no próximo aqui, o Josué 1:7, clássico da palavra de Deus. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Continua aí lendo Josué 1:7, não vou ler não. Esforça-te. Então, somos salvos pela graça. Ah, pastor, eu aceitei a Jesus, eu ainda não consegui largar minha amante, mas eu sou salvo. Não, é a graça, vem como está. Não rola. Tá bom? Mas vamos continuar. Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Então tem entendimento que está sendo passado, mas que não é alinhado com a palavra de Deus. É criação humana, sistema religioso. Gálatas 3:11. Você está anotando aí? Se eu estiver rápido, aperto pause. Vou continuar, hein? Gálatas 3:11. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então aqui eu proponho que na discussão entre lei e graça, a gente coloque esse componente, fé. André, mas o que é fé? Vamos dar continuidade. Timóteo 1:5. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. 2 Timóteo 1:7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Então estou dando umas dicas aí de quem quer ter uma vida de fé, ok? Não estou entendendo, André. O meu ponto é o seguinte: a fé sem obras é morta. Não basta ser, tem que parecer, evidenciar, ter uma vida alinhada com aquilo que você diz. E existe o princípio, os princípios, os valores, que nós chamamos de lei, mandamento, ok? Que é muito batido por esse 1/3 de pastores que insistem em querer abaixar a lei e exaltar a graça. Não pode nem ser um nem outro, tipo assim, nem exaltar muito a lei e abaixar a graça é antes de tudo, mas, beleza? Voltando aqui, Tiago 1,16, confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Aqui, ó, negam-no com as obras. Tiago 1,16. Não, falei errado. Tito. Vai sim, é vídeo caseiro. Tito, tá? Tito 1,16. Terminando, penúltimo versículo. 1 Pedro 3,12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Então tem quem faz o mal, quem faz o bem. Ah, eu sou de Deus, aceito o sacrifício no madeiro, mas não, né? E aqui, Apocalipse 14:12, aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Guardam os mandamentos e a fé em Jesus. Então, vamos lá, ou você já entendeu, se você já entendeu, pode parar aqui, um abraço. Mas se você ainda não entendeu, eu vou dar uma paradinha no vídeo, eu vou continuar no próximo, tá? Dando, digamos assim, a sequência onde eu quero chegar. Tchau, tchau!